Hoje a gente vai dar uma olhada nisso aqui, ó. A história de Buda, o grande mestre, né? Diz a tradição que ele foi o maior mestre da humanidade, né? Da nossa humanidade, pelo menos. E ele chegou à iluminação através de algumas constatações que ele fez na sua vida. É importante salientar que, obviamente, existe a história exotérica, né? Que é como se ele fosse um homem comum, foi lá, teve algumas experiências e se iluminou. E a história esotérica, na qual, obviamente, ele vem de muitas encarnações, se tornando cada vez mais sábio, cada vez mais purificando o seu próprio eu, até chegar à culminação de se iluminar. Mas então a gente vai pegar a história exotérica, que é a história vigente, que tem em todo lugar, e a gente pode ir comentando a questão esotérica. Então, o que acontece? Buda viveu no século 6 a.C., alguns dizem que foi no ano de 800, isso não é uma unanimidade, e foi marcado por uma grande atividade, tanto social quanto intelectual. Aliás, não só pela questão de Buda, né? Mas foi a era de ouro, apogeu de história das religiões. Tanto que nesse mesmo período viveu Lao Tse, Confúcio, os filósofos clássicos gregos. Tem uma série de religiões que nasceram nessa época, né? Nessa mesma época. Então, se diz que foi um período onde teve um grande influxo espiritual, como foi uma virada para a humanidade, né? Que antes disso, como se fossem mais bárbaros, né? Pelo menos naquele ciclo, né? E, claro, já existiram ciclos anteriores de ouro, né? Mas naquele período anterior já estava mais degenerado e provavelmente precisou de outro impulso, né? Na China havia Lao Tse, que ativava a mente dos homens com os ensinamentos sobre o taoísmo. Na Pérsia, havia Zoroastro, como era chamado pelos gregos. Na Índia, Mahavira foi o expoente do jainismo. Então, olha só que interessante. Se você pegar a filosofia de Buda, se você pegar o taoísmo de Lao Tse, se você pegar a filosofia de Zoroastro, o jainismo eu não estou ciente, mas na verdade deve ser uma manutenção do próprio hinduísmo, né? De Mahavira, né? Que fala do jainismo. Todos eles têm a mesma filosofia base, né? Digamos assim, que é buscar a essência de si mesmo, né? Retornar para o alto para fazer essa conexão e se conectar com o divino, né? Que na verdade o divino seria da onde nós mesmos viemos e para onde a gente vai voltar um dia. E isso em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, né? Então, isso na realidade é como se fosse uma prova, né? Ou um sinal, digamos assim, que na realidade isso não é uma invenção de uma outra pessoa. Isso não é uma fantasia de alguém, isso é uma tendência natural do ser humano e houveram não só essas religiões, mas anteriores também, a tradição sempre vem contando sobre especificamente esse tipo de mito, né? Que um mito é uma história que vale sempre, né? Que sempre existiu, né? Não é um dado histórico, mas é um dado mítico, né? E é sempre contado mais ou menos da mesma forma. Assim, há 2.500 anos atrás, as crenças religiosas não se haviam consolidado em dogmas. A religião era associada à filosofia especulativa e havia um espírito de larga tolerância que abrangia muitas escolas de pensamento. E isso, nos momentos de maior desenvolvimento da humanidade, sempre foram quando existia essa liberdade de pensamento, quando os dogmas não estão dominando o cenário, né? Com que faça nascer intolerância, fanatismo, porque os dogmas eles excluem tudo que não condiz com a sua narrativa, né? Isso inclusive gerando guerras, né? Guerras por religião. Olha que disparate, né? Juntamente com a maior parte do mundo antigo, a maioria dessas escolas aceitava a reencarnação como fato básico. Para os homens inteligentes, sempre parecer impossível que a vida pudesse chegar a um fim com a desintegração do corpo físico.
E se assim fosse, era igualmente difícil imaginar que ela aparecesse pela primeira vez com o nascimento físico. Isso também é muito óbvio e fácil de compreender, visto que tem pessoas que já nascem com predisposições e outros nascem com um gênio inato em que eles conseguem, por exemplo, tocar instrumentos, pintar, ou tem grande poder assim, de clareza, de pensamento, sem falar nos sábios, né? Que vieram e mudam o mundo. Quer dizer, isso faz cair por terra totalmente, né, a questão de que a gente é estritamente orgânico. Em toda a natureza há um princípio de continuidade e mudança, que nós somos capazes de sentir dentro de nós mesmos. E é isso que tem dado incremento ao conceito de uma alma imortal no homem. E, sem falar nisso, né, que a gente tem essa intuição interior de que muitas vezes a gente vai para algum lugar e parece que a gente já esteve ali antes, né, ou coisas que a gente tem familiaridade, ou conhecimentos que a gente tem mais facilidade de adquirir. A iluminação de Gautama Buda modificou a ideia de uma alma que transmigra, mas o princípio do renascimento permanece, e este juntamente com a lei do karma. Conforme você semear, você colherá. É que dá ao budismo seu código moral. Esses dois princípios juntos explicam todas as anomalias da vida, o problema do mal e do sofrimento no mundo. Quais? Reencarnação e karma. O karma, a palavra karma, ela significa, a raiz da palavra é ação. Então ela não é, na verdade, nenhuma representação mística ou misteriosa, né? Na verdade, ela é ação e reação, né? Só que, claro, no sentido materialista, ação e reação considera-se somente física, né? E o karma considera não só isso, mas também outros aspectos do mundo que o ser humano não consegue perceber, né, com os seus cinco sentidos, até porque a limitação é enorme, né, apenas dos cinco sentidos, e ainda mais da imaginação humana baseada